Parece que o Fábio Akita deixou uma galera meio irritada aí por causa das posições dele sobre algumas linguagens de programação. Quase como se ele tivesse dito que algumas linguagens de programação são clubismo. Vamos entender isso aqui. A declaração que ele deu foi numa entrevista que ele fez lá no Flow Podcast, e tá por volta de 2 horas e 20 minutos, mais ou menos, essa parte que eu vou tocar aqui, beleza? Mas só para contextualizar, ele tava falando que no mercado, na época da pandemia, no mercado de tecnologia, principalmente, tinha muito dinheiro sobrando, porque as empresas de tecnologia, nesse período, explodiram, né? As ações valorizaram pra caramba, contrataram muita gente, então tinha muito dinheiro sobrando para qualquer startup de tecnologia. O contexto é esse. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Então, eu tava puto nessa época, eu participava ativamente desse mercado, eu contratava, eu tinha clientes, então eu fazia um trabalho de contratação, de treinamento, aí me aparece uma startup com dinheiro sobrando, vem contratar o cara, só que ele promete um monte de coisa que não vai entregar, nunca some do mercado e deixa o moleque na mão, e começa a gerar essa dinâmica fodida. Era tão absurdo que o Google tentava contratar gente, todo o Microsoft chegava e levava o cara do Google. Aí a Apple chegava e levava o cara da Microsoft. Então começou a ser um negócio que eles estavam comendo entre eles ali. Eu não sei se eu concordo muito com ele nessa parte aqui já não, porque isso das Big Techs contratarem funcionários uma das outras já é muito antigo, né? Inclusive, se vocês pesquisarem no Google por isso aqui, ó, High Tech Employee Antitrust Litigation, vocês vão ver que teve um processo lá nos Estados Unidos que condenou as Big Techs a fazerem trust para piorar os salários e as condições de trabalho dos funcionários deles. Inclusive, naquele site famoso, o Tech Emails, vocês podem ver lá uma conversa do Steve Jobs com o pessoal da Google, porque o pessoal da Google estava roubando os engenheiros dele que desenvolviam os browsers. Então, óbvio que eu não vou ler todo esse e-mail aqui, mas tá lá, tudo descrito. E esses e-mails se tornaram públicos justamente por causa desses processos que as Big Techs perderam. Então, desde 2005, elas já ficavam uma roubando os funcionários das outras, e depois de um tempo, os donos delas, os CEOs, né, sei lá, eles fizeram um conluio para parar com isso, inclusive deu um processo, então acredito que hoje em dia não deve mais rolar tanto isso, pelo menos não de forma tão descarada. Então sim, elas roubam os funcionários uma das outras, os engenheiros uma das outras, mas isso tem muito tempo, não começou agora em 2020. Isso é desde que elas existem, basicamente. E isso pode parecer até que eu tô dando argumentos a favor da tese do Fábio Akita, né? Porque agora, já que essas empresas elas não podem mais fazer trust, ou seja, fazer conluio para impedir que uma roube o funcionário da outra, talvez elas tenham que trabalhar em artimanhas legais, como por exemplo, desenvolver ferramentas internas para dificultar essa transição de um funcionário de uma empresa para outra. Só que eu não acho que é isso que acontece, e eu vou explicar melhor isso mais pra frente no vídeo. Por enquanto, vamos continuar assistindo, porque é agora que a gente vai chegar na melhor parte desse corte aqui do Flow, que é onde deu esse bafafá todo aí. Vamos lá. E essa é uma das teorias que eu tenho, é daí que nascem várias tecnologias feitas só para manter os caras dentro de cada empresa. Por exemplo, o Google inventa uma linguagem que só existe no Google, que é o Go. Não precisava inventar essa linguagem, tem o Go. A Microsoft inventa TypeScript. Aí a Apple tem, nos sistemas deles, tem o Swift. Aí a Meta inventa framework, como React. Então, várias dessas palavras vão aparecendo dentro dessas empresas para você manter... Como eles sabem que o programador fica leal a uma ferramenta, uma linguagem, especialmente iniciante que não entende, que não precisa, ele aprendeu React, então ele tem uma... Tá dentro da comunidade do Meta. Ele aprendeu TypeScript dentro da comunidade da Microsoft. Tá meio preso ali, de certa forma. Então ele vai ficando dentro... Não é... Beleza, e basicamente esse é o argumento dele, né? Bom, gente, vamos lá. Eu não concordo com isso que ele falou, nem um pouco, tá? Inclusive, por favor, não me taquem hate. Eu não sou hater do Fábio Akita. Eu sou fã do canal dele, eu assisto o canal dele. Mas nesse aspecto específico aqui, eu não concordo com o que ele tá dizendo, tá? Por que eu não concordo com isso? Vou falar de Go, que é a linguagem que eu tenho mais propriedade pra falar, mas não sei. Se você quiser falar de TypeScript aí nos comentários, as pessoas ficarem sabendo, fique à vontade. Go, ele não surgiu por causa da Google. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Claro que agora, hoje em dia, o Go pertence à Google. E é a Google que banca os engenheiros que mantêm Go. Só que no começo, foi a ideia de 3 caras criar essa linguagem de programação, e eles que venderam essa ideia pra Google em si, né? Não foi como se, tipo assim, os gerentes deles viraram pra eles e falaram, cara, eu quero que vocês façam isso. Não. Eles estavam extremamente insatisfeitos com o tempo que demorava para C++ compilar. E naquela época, nem existia a palavra cloud ainda, né? Mas eles já trabalhavam com cloud. Era por volta de 2008. Todos os sistemas cloud deles rodavam em C++. E para compilar aquele código demorava muito. E eles estavam perdendo muito tempo por causa disso. E também eles tinham muito problema para lidar com código concorrente e paralelo. Então esses foram os 2 principais motivadores de Go. Foi realmente uma dor que os engenheiros estavam sentindo. E eles falaram, cara, vamos resolver isso. E eles viram que a forma para eles resolverem isso era criando uma linguagem de programação nova. Então, eles que venderam essa ideia para a Google, e a Google hoje, claro, usa Go pra caramba. Hoje em dia, Go é usado no mundo inteiro, não é uma coisa que só o pessoal da Google usa, inclusive os concorrentes da Google usam, a Apple, a Meta,
a Microsoft e todas as outras Big Techs praticamente usam Go porque é uma linguagem muito boa. Da mesma forma que Google usa TypeScript, usa React. Então eu não acho que essas linguagens, essas tecnologias são criadas simplesmente para prender os engenheiros lá dentro. E eu acho que na maioria das vezes elas são criadas porque os engenheiros estão sentindo dores reais e eles simplesmente criam e a empresa acha ok, válido bancar aqueles desenvolvedores, aqueles engenheiros para eles trabalharem na linguagem, sabe? E depois ele entra num aspecto que aí eu já acho um pouco mais interessante, que é o seguinte, ele fala que a pessoa, principalmente quando está iniciando, ela fica muito apegada a uma linguagem de programação. E ela acaba não aprendendo coisas novas. E eu vejo isso como um problema, mas como uma coisa boa também, tá? Não tem como você ser especialista em muitas linguagens de programação. É impossível. Não tem como você ser bom em várias e várias linguagens, a não ser que você tenha, sei lá, 30 anos de carreira, 40 anos de carreira. Aí realmente você já vai ter visto 1 bilhão de linguagens ao longo aí da sua carreira. Mas é muito comum que as pessoas realmente se especializem em uma linguagem. E é bom você ter pessoas especializadas em algumas linguagens. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser um problema. Porque se você tá há 10 anos na carreira de programação e você só sabe programar em uma linguagem ou em 2 linguagens, e é tipo assim, uma linguagem pro back-end e JavaScript, aí pode ser um problema. Porque realmente você precisa abrir mais o seu horizonte e conhecer tecnologias novas. Não ficar preso à sua linguagem de programação favorita, tá? Agora, é claro, isso é a minha opinião. E uma das formas de você aprender coisas novas é sempre estar estudando e sempre estar atualizado. E é por isso que eu quero agradecer o patrocinador desse vídeo aqui, que é a Brilliant.org. Eu gosto muito da Brilliant porque é lá que você consegue aprender colocando a mão na massa com projetos reais. Você tem milhares de aulas interativas sobre programação, inteligência artificial, matemática e muitas outras áreas de exatas. E essas aulas interativas são, com certeza, a melhor forma para você aprender. Até porque a Brilliant vai te ajudar a trabalhar no seu pensamento crítico. Ela vai te ensinar a como solucionar problemas e não apenas te dar a solução dos problemas. E o melhor de tudo é claro que você estuda no seu ritmo. Na Brilliant você pode estudar um pouquinho todo dia e você vai chegar muito longe. Inclusive agora eles têm um curso voltado só para LLM, Large Language Model, que é como o ChatGPT funciona, por exemplo. Então, se a Brilliant é para você, é só clicar no primeiro link aqui da descrição ou nos comentários fixados e você ainda vai garantir um free trial de 30 dias, além de desconto de 20% se você fizer uma assinatura anual. Muito obrigado novamente a Brilliant por estar patrocinando esse vídeo. Mas agora, voltando ao vídeo. Assim, eu não conheço linguagens de programação que foram criadas para prender a pessoa numa empresa. Pode ser que existam, mas eu nunca ouvi uma história assim. E cara, eu sei que vai ter gente pensando, esse cara acha que ele sabe mais que o Fábio Akita, o Fábio Akita tem muito mais conhecimento de mercado do que ele. E cara, isso é verdade, ele tem muito mais conhecimento de mercado do que eu. Não tenho a menor dúvida disso. Só que o meu ponto não é eu tentando bater de frente com o argumento do Fábio Akita. Eu tô simplesmente acreditando nas pessoas que criaram a linguagem de programação Go, que é o Rob Pike, o Ken Thompson e o sei lá como é que fala o nome do cara lá, é muito difícil de falar. Eles falaram que eles criaram o Go por causa de problemas de concorrência e paralelismo e por causa do tempo de compilação de C++, que era simplesmente inviável. Demorava muito tempo para os códigos compilarem. E eles falaram isso abertamente diversas vezes, e eles já explicaram por que eles criaram a linguagem de programação Go. Eu não consigo acreditar que esses caras estão mentindo, que na verdade a Google obrigou eles a falarem isso, e eles só criaram o Go para ser uma linguagem que prende as pessoas lá dentro e tudo mais. Fora que assim, o Go foi criado em 2008. Esse problema que o Fábio Akita trouxe aqui no vídeo é de 2020, 2021, 2019. Então assim, eles estavam prevendo o futuro, sabe? Eu não gostei muito disso que ele falou, não. Eu discordo completamente dele. Mas, enfim, é só esse trecho específico. Inclusive, pode assistir o podcast, porque tem muita coisa boa lá. E 99% do podcast ele só fala coisas interessantes, principalmente sobre IA. Se você acha que IA vai roubar o seu emprego, eu tenho um vídeo meu, que eu já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar ele linkado aqui no card. Mas eu também recomendo fortemente esse podcast aqui do Fábio Akita, que ele fala bastante. E ele fala de muitos aspectos de IA que eu nem entendo, então não vale a pena trazer pra vocês. Vou deixar que ele administre isso, beleza? Mas enfim, gente, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!